Vamos lá, vamos falar de Libertadores, porque pelo menos na Libertadores a gente está sendo feliz. Espero que continue assim. Esse caminho aí, Grêmio, um Atlético Mineiro nas quartas finais, um River Plate na semifinal, meu Deus, só Jesus. Fla-Flu final, mas eles vão cair antes, vai. Bolívar vai eliminar eles. Ó, confirmado, jogo de ida, a princípio na Arena do Grêmio, na Arena do Grêmio. O Fluminense colocou a Arena do Grêmio, pode ser. Dia 13 de agosto, às 19 horas, numa terça-feira. Para quem trabalha, é o ó do Borogodó. Meu amigo, metrô, você chegando do trabalho, correria é horrível. Para quem trabalha, mas para quem não trabalha, vai tudo certo. Grêmio e Fluminense, Arena do Grêmio, terça-feira, às 19 horas, dia 13 de agosto. Anotou? Agora o jogo da volta. Para mim, é a grande final do Fluminense no ano. A primeira grande final. Esquece Recopa Sul-Americana. Mas ganhou da LDU. Esquece, bota uma caixinha, depois você guarda. É a primeira grande final. É Fluminense e Grêmio no Maracanã, dia 20, também numa terça-feira, às 19 horas, com o Thiago Silva em campo, a presença do torcedor, é a primeira grande final. Depois a gente, se for o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro também passar as quartas de finais, se a gente passar pelo Atlético Mineiro, possivelmente o River Plate na semifinal, mas para chegar no Galo e para chegar no River, possíveis adversários do Fluminense, nessa caminhada na Taça Libertadores tem que passar pelo Grêmio, que é um time copeiro, que tem um bom treinador, no papel não é melhor do que o Fluminense, está no mau momento também, assim como a gente está, mas é um time que sabe jogar esse tipo de competição, um time muito viril e de contato. Vai ser difícil o jogo da ida lá no Arena do Grêmio, onde for, e no jogo da volta vai ter que pelejar, irmão. Vai ter que voltar a aprender a marcar, um ajudar o outro, fazer cobertura. A zaga tem que estar fortalecida, protegida, porque os caras sabem atacar, sabem defender, sabem marcar. Cara, jogão. É o primeiro grande jogo do ano de 2024, esse Fluminense e Grêmio no dia 20 de agosto. A boa notícia do treino, esse último treino. A presença do Felipe Melo em campo, no coletivo ali com os jogadores. A presença do Keno também em campo. O Felipe Melo foi preservado no jogo contra o Botafogo. Felipe Melo. O Keno também foi preservado porque estava com uma virose anterior, na semana anterior. E o André. O André participou de parte ali do treino coletivo. O André cada vez mais próximo o retorno desse jogador e também cada vez mais próximo de ser vendido. Fulham, Stuttgart, Atalanta, outros clubes aí estão de olho na contratação do André, e ele é o primeiro da fila, certamente vai ter sua transferência na próxima janela, mas está próximo de retornar. E está fazendo uma falta danada ali na entrada da área, né? Então Felipe Melo, Keno e André são as boas notícias no treino do Fluminense. Michel Araújo foi embora, tá confirmado. O São Paulo acertou a compra em definitivo do Michel Araújo junto ao Fluminense até o final de 2027. A princípio, o São Paulo queria a contratação do Caio Paulista, mas o Caio Paulista preferiu ir para o Palmeiras. Está lá no Palmeiras feliz da vida. Fluminense, para surpresa de poucos, ainda devia um dinheiro para o São Paulo, que era a compra do Hudson, o possante Hudson, aquele volante espetacular, que no final do contrato ele teve uma contusão séria, o Fluminense não botou ele para jogar, ele acabou saindo, um rolo assim. Ele acabou botando o Fluminense na justiça, porque tinha que ter um tempo para rescindir o contrato ou para o contrato terminar. Aconteceu um rolo na saída dele, que ele acabou botando o Fluminense na justiça. Ele não representou dentro de campo, mas na justiça ele trabalhou bastante. E o Fluminense, que grande parte da torcida não sabia, ainda deve um dinheiro ao São Paulo. O São Paulo queria abater essa dívida na compra do Caio Paulista. É que o Caio Paulista não quis ir para o São Paulo, preferiu ir para o Palmeiras. Olha o rolo. Mas agora, com a transferência do Michel Araújo, essa dívida será paga. Corre o risco de não pingar. Se pingar alguma coisa nos cofres do clube com a transferência do Michel Araújo, levante as mãos para o céu e diga glória a Deus. Porque ninguém sabe quanto o Fluminense deve ainda ao São Paulo pela transferência do Hudson.
E por quanto o Fluminense vendeu o Michel Araújo pro São Paulo? Essas coisas assim, né? Essas cortinas, essas nebulosidades, essas faltas de transparências que acontecem no futebol nacional, principalmente no Fluminense. Então o São Paulo não divulgou os valores da negociação com o Fluminense pelo jogador. Há poucos dias, porém, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, afirmou que a negociação envolveu a quitação de uma dívida do Fluminense para a transferência do Hudson, como eu falei. Inicialmente, o São Paulo tinha a opção de compra do Michel Araújo por 2 milhões de dólares, cerca aí de 10 milhões de reais, o dólar aumentando cada vez mais. Não há confirmação se esses valores foram modificados no acordo fechado com o Fluminense, se realmente o São Paulo vai pagar 10 milhões pelo jogador, se houve uma modificação ou não. As cifras da dívida do Fluminense pelo Hudson também são desconhecidas. Podia, né? O Michel Araújo poderia voltar ao Fluminense, mas o Fluminense está precisando, o Fluminense está com o Pires na mão, gente. Né? O Fluminense não está equacionando suas dívidas, o Fluminense não está... A dívida do Fluminense só aumenta. Tanto que há a necessidade do menino André sair na próxima janela. Então pinga essas transferências. O São Paulo quer o Michel Araújo, então vende. Quanto mais alguém estiver interessado por algum jogador do Fluminense, ainda mais um jogador que não correspondeu, vamos assim dizer, porque também foi muito mal aproveitado. Michel Araújo jogou de ponta esquerda, jogou no meio de campo, jogou na lateral e vinha até bem. Depois ele errou num jogo contra o Corinthians no Maracanã, na saída de bola. Essa jogadinha infernal, que serve também para queimar jogador, essa jogadinha de meio campista com a zaga e com o goleiro, que serve para esses passes errados resultarem em gol. O Michel Araújo caiu nesse tipo de arapuca e acabou queimando o jogador de vez. Aí ele foi emprestado para o mundo árabe, para o time do Odair, que trabalhou com ele. Depois ele voltou ao Fluminense, também foi mal aproveitado, voltou para o São Paulo. Também teve momentos que ele não soube aproveitar. É um jogador uruguaio de qualidade. Se fosse ruim, o São Paulo não teria contratado, querer ficar com o jogador. Quis ficar porque há utilidade nele. Ele, lá no São Paulo ele joga também em outras posições e está indo muito bem. Então que ele seja feliz no São Paulo e eu receba, eu não somente... Nós, torcedores do Fluminense, saibam por quanto foi essa negociação, por quanto era a dívida com o possante Hudson. Um jogador desse nível serve para isso, para dar dor de cabeça. E como é que saiu, como é que foi feita essa transferência e os valores? Por favor, queremos esclarecimentos. Então, Michel Araújo, boa sorte lá no São Paulo. Uruguai bom, de corrida, raçudo, mas infelizmente não deu certo. E o Arias? Eu falei no vídeo anterior que o Arias tem o interesse do Sevilha da Espanha. O Sevilha está de olho no Arias. Falei que ele está numa prateleira, que está numa visualização pela Libertadores que ele fez no ano passado e pela Recopa no início desse ano, pelos 2 gols que ele fez em cima da LDU. Na seleção colombiana, para minha tristeza, para a tristeza de toda a torcida do Fluminense, ele está jogando bem, é titular e cada gol que ele faz é uma dor, um aperto no coração. Que mais ele se aproxima de uma saída. Agora chega a informação, há rumores chegando que há um time inglês, um time grande da Inglaterra, também interessado no Arias. Então há um time da Espanha, que é o Sevilha, que está interessado nesse jogador, e há agora um grande da Inglaterra também interessado por ele. Vai ser bem... O Fluminense tem que estar esperto com relação a isso. Vai ser bem complicado a permanência do Arias na próxima janela, principalmente após a Copa América. Pode ser que da Copa América ele já viaje para a Europa para jogar pelo seu novo clube. Já foi um sacrifício nesse jogo contra o Botafogo, principalmente pela atuação do Marquinhos ali, que também é jogador emprestado, que não pertence ao Fluminense. Em dezembro ele vai ter que sair. Já foi complicado o Marquinhos ali ocupando a ponta direita. Porque nenhum jogador vai fazer o que o Arias faz nesse time do Fluminense. O Arias faz gol, o Arias bate pênalti, o Arias dá assistência para o Cano, coisa que o Cano não tem recebido esse tipo de assistência. O Arias ajuda na marcação, no auxílio ao lateral direito, ele volta para marcar, ele vem para o meio de campo. Então achar um jogador no elenco do Fluminense e numa possível saída dele no meio do ano. E outra coisa,
dependendo da atuação dele, a Colômbia tem chance de chegar à final, tem chance até de conquistar a Copa América pelo futebol que a Colômbia está jogando. Não é só um time da Espanha, o Sevilha, não é o outro time da Premier League interessado. Vai chover outros clubes interessados por esse jogador. Porque o Fluminense é uma vitrine, que é o atual campeão das Américas. E o Arias é o principal jogador do elenco do Fluminense. Na minha opinião, disparado é o principal jogador. Faz uma falta tremenda. Então, a chance, o assédio aumentar no decorrer da Copa América é preocupante e assusta. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, clica no link aqui embaixo na descrição, no link da Amazon, dá essa moral pra gente, seja membro desse canal. Tamo juntos.